E aí, gente, vamos lá para mais um vídeo das nossas aulas de introdução à análise de circuitos. Hoje o nosso terceiro vídeo, né? Além daquele primeiro metodológico, hoje o terceiro de assunto um pouco mais técnico. Continuando o que nós começamos no encontro passado sobre o capítulo 2, o capítulo dos componentes dos circuitos. Para quem não está lembrado, na semana passada o nosso encontro envolveu esse conjunto de slides que está aqui, onde nós falamos de uma rápida apresentação sobre os elementos dos circuitos, todos eles, os passivos e os ativos. Começamos a falar de resistor, demos o conceito de resistência, como fazer o cálculo dessa resistência em função dos fatores que a influenciam. E aí, num fio condutor, a gente conhece esses três fatores do comprimento da área e do material que compõe esse fio, ficando um quarto fator, que é a temperatura, para um segundo momento, né? Vimos uns casos particulares da resistência, o conceito da resistividade, que é aquele fator intrínseco ao material, alguns valores de resistividade. Guardem esse do cobre 1,72 vezes 10 a menos 8, que já já nós vamos precisar dele. Resolvi 3 exemplos aqui com vocês, que eu vou passar mais rápido. Aí entramos nos efeitos da temperatura, o que acontece nos isolantes e semicondutores, que é diferente do que acontece nos condutores. O gráfico de resistência em função da temperatura, como a gente analisa conhecendo o material e a característica da temperatura zero absoluta inferida de cada material, chegamos a uma equação por semelhança de triângulos, muito fácil chegar nessa dedução. Para alguns casos, algumas aplicações, pode ter uma equação alternativa, necessitando o conhecimento desse coeficiente de temperatura. No finalzinho da aula falamos um pouco sobre supercondutores, e aí nós conversamos bastante sobre isso, gostei muito da participação de vocês, resolvi esses exemplos, mais 3 exemplos, tinha aí um exercício proposto e eu devo ter comentado muito rápido o que eu queria com vocês, mas na verdade eu fiquei devendo a execução de 2 exemplos, desculpa, a solução desses exemplos ou exercícios que eu queria que vocês me ajudassem a ter feito isso no encontro passado. Como não deu tempo, eu não consegui em função do tempo, hoje eu começo esse nosso vídeo fazendo esses 2 exercícios, tá bem? Vamos lá então. Aprendendo, mexendo nas outras aplicações aqui para a gente gravar as nossas aulas daqui a pouco, tá? Aqui nós temos nesse primeiro, vou aumentar um pouquinho mais o zoom para o enunciado. Nesse primeiro nós temos como informação o que está ali, ó. O fio é de cobre, então a gente conhece o material é cobre. Ele tem uma resistência de 4 ohms na primeira temperatura de 20 e a gente quer saber qual é o valor da nova resistência na segunda temperatura. Não vou nem ver a segunda pergunta, tá, gente? Direto. É a influência da temperatura que a gente quer? Temperatura inicial menos a final, e isso é a base do triângulo menor, dividido pela altura do triângulo menor, tem que ser proporcional à base do triângulo maior dividido pela altura do triângulo maior. Morreu, é só isso que a gente precisa fazer para essa primeira análise, para essa primeira pergunta. A primeira temperatura é de 20 graus Celsius, o T0 do cobre 2, 3, 4, 5 negativos, muito fácil lembrar disso, né, à medida que a gente vai trabalhando. Deixa eu dar uma arrastada na tela aqui para nós, não está deixando eu arrastar. Achei a barrinha agora. 75, que é a segunda temperatura, menos, de novo, 234,5 e dividido pelo R2, que a gente quer calcular.
finalmente, esse R2 vai dar 4 vezes, né, multiplicando cruzado aqui, 309,5, dividido por 254,5, e isso vai dar 4,8644 ohms. Beleza? Primeira pergunta respondida. Agora, a gente vai na segunda pergunta. E aí eu preciso que a barrinha apareça de novo aqui embaixo. Não sei por que ela não quer aparecer. Enfim, cadê minha barrinha? Quem souber como é que a gente mexe para essa barrinha aparecer, me avisa. Acho que é quando ela tem vontade mesmo. Se o fio for o de número 10, AWG, qual o seu comprimento em metros? Isso aqui, essa informação, o fio de número 10 AWG, é uma informação nova, inclusive está num padrão novo, que é esse padrão AWG, American Wire Gauge, uma medida de cabos, uma medida americana de cabos. O número 10 está aqui embaixo, ó. Ele tem, passando para as nossas medidas, um diâmetro em milímetros de 2,59. O cálculo da área, que é o que a gente precisa para o cálculo da resistência, nesse caso, para calcular o comprimento que está sendo pedido lá, eu vou precisar da área, 5,27 milímetros quadrados, como está ali. Agora vamos de novo apanhar da nossa barrinha que não aparece aqui embaixo. Apareceu, foi mais rápido do que eu imaginava. Para calcular o comprimento, eu só conheço resistividade, comprimento pela área, dando a resistência. E detalhe, aqui é importante a gente se lembrar que os valores de resistividade que eu acabei de pedir para vocês guardarem lá, 1,72 vezes 10 a menos 8, que é a resistividade do cobre, lá na tabelinha está dito a 20 graus Celsius. Então eu preciso obedecer essa condição para calcular a resistência. Acho que foi até uma pegadinha do Boylestad, uma pegadinha muito boa, por sinal. Então, a resistência que eu preciso usar nessa equação, porque conhecendo a área que está na tabela, o comprimento é o que eu quero calcular, o material está dado aqui, eu tenho que usar obrigatoriamente a resistência de 20 graus Celsius, que era 4 ohms lá no início. A resistividade, 1,72 vezes 10 a menos 8, vezes o comprimento L, dividido pela área, que é essa de 5,27, que está na tabelinha, só que lá está em milímetros quadrados, para passar para metros quadrados eu multiplico por 10 a menos 6. E aí a gente fica com um comprimento desse fio 1.225,58 metros aproximadamente. Ok? Tendo dúvidas, é só me procurar, como sempre, gente. Agora vamos tentar fazer esse novo exemplo, que, como eu disse, também era para ter feito a aula passada e não fiz. Aqui está dizendo o seguinte, olha a situação que ele nos coloca. Boylestad também. Estão vendo aqui embaixo esse carretel? Ele está dizendo que um empreiteiro está querendo saber qual é o comprimento de um cabo de cobre. Ó, informação importante isso aqui, hein? O cabo é de cobre, que está ainda no rolo, como esse da figura, que está dado aqui embaixo. O empreiteiro mediu a resistência desse fio que está enrolado ali e descobriu que essa resistência vale 3,14. Com o que ele tinha na mão lá, que era uma fita métrica, ele mediu a espessura, a bitola do cabo, e isso dá mais ou menos 1,32 polegadas. Olha só, eu tenho então diâmetro, esse D ficou ruim, não que tenha melhorado, 1 sobre 32 polegadas. A resistência de 3,14 ohms, o cabo é de cobre, então a gente tem aquela resistividade de 1,72 vezes 10 a menos 8,
metro. Ele quer saber qual o comprimento aproximado em pés. Larga a mão de pés, né, gente? Nossa unidade é metro, né? Para poder trabalhar com ohm vezes metro, eu preciso passar esse 1 sobre 32 polegadas para metro. Isso dá, pelas minhas contas aqui, 0,7938 milímetros. Então, para metro, temos que multiplicar por 10 a menos 3 ainda, né? E para descobrir esse comprimento, então, resistência vezes a área dividido pela resistividade. 3,14. A área, conhecendo o diâmetro ou o raio, né? Π vezes o raio ao quadrado. Então, o raio desse condutor, 7,938. A barrinha apareceu ali para eu deslizar um pouquinho. Vezes 10 a menos 3 para passar para metro. Como é o raio, eu preciso dividir o diâmetro por 2. E vezes o raio ao quadrado. E isso dividido pela resistividade. 1,72 vezes 10 a menos 8. Esse comprimento vai dar aproximadamente 90 metros,34. Se a gente continuar ali no enunciado, vamos voltar lá, ó. Qual é o peso do cabo no rolo? Olha aqui que ele dá de informação também no desenho, ó. Esse fio pesa 5 libras para cada... Opa, a bolinha complicou. 5 libras para cada 1000 pés de comprimento. Como eu não calculei em pés, eu calculei em metros, eu vou deixar aí para vocês calcular esse comprimento em pés, só fazendo a conversão de metros para pés, e depois, a partir dele, lá está falando peso, na verdade, acho que é a massa, né? O peso do cabo, na verdade, a massa calculada a partir dessa regrinha de 3, né? De 5 libras para cada 1000 pés. Aí eu deixo para vocês terminarem isso aí, beleza? Bom, vamos tocando lá então, deixe-me voltar para a nossa situação original. Vamos tentar ver aquele PowerPoint da resistência, continuando lá onde a gente parou. Deixa eu achar o slide aqui, onde a gente estava parado. Eita, não achei o slide certo, agora vai, hein? Prometo. Agora sim. E aí, gente, nesse caso, esse exercício aqui tinha um muito parecido na tarefa que vocês me entregaram, né? Então, como não apareceu dúvida, vou entender que vocês estão sabendo o que fazem. Eu quero passar agora para a gente encerrar essa conversa sobre resistência, falando sobre a lei de Ohm. A lei de Ohm, o nome já sugere, né? Eu trouxe esse quadrinho que vem lá do Boylestad, que conta um pouquinho da vida do tal do George Simon Ohm, ou Georg Simon Ohm, sei lá, no alemão. O português não é meu forte, o alemão então nem se fale. Mas por que eu trago isso? O Boylestad tem esse costume, tá, gente? Ele traz um resuminho da vida, explicando o porquê daquela homenagem com essa unidade das resistências lá para o Ohm e com o nome dessa lei aí agora, né? Então esse é o quadro que é apresentado lá, físico, matemático, alemão, como está colocado ali. E lendo esse trecho, eu destaco aqui para vocês um pequeno pedacinho. E olha o que está dito ali, gente, não sei se vocês perceberam. Quando o Ohm publicou seus resultados pela primeira vez, ele apresentou uma documentação que foi considerada incompleta e incoerente. E com isso, ele perdeu o emprego de professor. Foram necessários aproximadamente 22 anos para que o seu trabalho fosse reconhecido. Eu trago
essa vida, ou esse aspecto da vida do homem, como um incentivo para nós, né, para a perseverança desse homem, mesmo depois de uma resposta negativa, não desistiu, continuou com a sua ideia, tocou em diante, e depois, mesmo 22 anos depois, tendo seu trabalho reconhecido, olha a humildade desse cara de aceitar, mesmo que tardiamente, esse reconhecimento de tudo aquilo que ele havia proposto lá tanto tempo atrás, né? Então, que sirva para nós como lição, como incentivo, esses acontecimentos aí, para que a gente não se abata por pequenos tropeços, pode parecer até que está chegando no fundo do poço, enfim, olha só um retrato aí, um fato da vida do homem, trazendo isso para a gente começar esse nosso assunto, para a gente começar a terminar esse assunto de resistência, beleza? Para falar sobre a lei de Ohm, vou pegar um resistor qualquer, ali com tensão e corrente indicados, não vou perder muito tempo, porque essa lei de Ohm já é de domínio amplo de vocês, né? Então, pegando essa tensão e a corrente que flui por ele, a lei de Ohm nos diz que existe uma relação linear entre essas duas grandezas, tensão e corrente, e que essa relação é definida, a proporcionalidade nessa relação é definida pela resistência, a proporção entre a tensão e a corrente. Dependendo das informações que a gente tem na mão, que a gente tem disponível, a gente pode necessitar isolar de formas diferentes a grandeza que a gente precisa calcular. Por isso que ficam aí as outras duas, né? Uma primeira que a gente calcula a tensão, depois para calcular a resistência e, enfim, quando a gente precisar calcular a corrente. Importante a gente lembrar também que o resistor é um elemento passivo nos nossos circuitos e que, assim sendo, a gente sempre vai ter a orientação da tensão e da corrente em sentidos opostos, conforme está mostrando essas duas figurinhas aí. Outro lembrete importante é sobre as duas opções que temos para representar o sentido dessa tensão. Vocês estão reparando aí que temos o sinal de mais e menos, que eu usei nas definições de diferença de potencial e de tensão lá no capítulo anterior, mas também tem uma forma de representar através dessa seta azulzinha que eu incluí. A gente precisa entender que sempre a seta vai estar apontando para o lado de maior potencial, portanto, onde está o sinal de mais no nosso componente. Essa lei de Ohm ainda pode ser usada para nos ajudar a especificar os resistores sob o aspecto de potência, como está aí, né? Novamente, a gente pode usar a tensão ao quadrado dividida pela resistência, ou uma segunda forma, que é a corrente ao quadrado multiplicada pela mesma resistência. A nossa escolha vai depender dos dados que são conhecidos e do que a gente precisa calcular. Para fechar essa conversa sobre resistores, uma rápida recordação sobre a associação deles, em série e em paralelo. Começando pela conexão série, a gente pode facilmente identificar dois resistores conectados em paralelo, em série, desculpa, né? Vamos reformular a frase. Começando pela conexão série, a gente pode identificar facilmente quando eles estão dessa forma conectados, quando eles são percorridos pela mesma corrente. Isso é uma simplificação da definição um pouco mais completa de conexão em série, mas que no momento é bem suficiente. Nesse caso, a resistência total, equivalente a essa associação, pode ser dada pela soma das resistências de cada um dos elementos que a compõem. Quando tivermos N resistores iguais, basta multiplicar a resistência de cada um deles por N, né? A resistência que é igual em todos eles. No caso da associação em paralelo, a gente pode identificar quando os resistores tiverem os seus dois terminais em comum, resultando na mesma tensão sobre eles. Nesses casos, a resistência total entre os dois terminais equivalente ao conjunto de resistores em paralelo pode ser calculada pela fórmula que a gente já conhece. Não vou aqui colocar os casos particulares, por exemplo, de quando a gente tem dois resistores iguais, o equivalente é igual à metade deles.
também já temos esse domínio e vamos usar quando o objetivo for facilitar para a gente. Beleza? Deixo aqui, gente, com a mesma ideia anterior, alguns exercícios propostos com resposta. Olha que belezinha que eu tô. Sem a necessidade de vocês entregarem, tá certo? Fica aí como proposta de exercício para vocês brincarem um pouquinho. Nesses dois primeiros, com a necessidade de calcular a resistência equivalente a essas associações, bastando aplicar as fórmulas que nós acabamos de relembrar. Cuidado para identificar corretamente quem está em série com quem, paralelo com quem. Na sequência, nesse exercício, a gente conhece a resistência equivalente e eu quero que vocês calculem quanto vale a resistência R1. E por fim, eu repito um desafio que vem para todas as turmas praticamente, que é o cálculo da resistência equivalente a essa associação infinita de resistores. E aí, alguém vai encarar alguma sugestão? Estou esperando sugestão de vocês, hein? Por hoje é só, gente. Terminamos por aqui. A gente se encontra no próximo encontro síncrono, na quinta-feira, no horário de costume. E lá no nosso sistema acadêmico, já já eu compartilho com vocês o meu pedido de tarefa, ficando nessa semana especial de feriado, toda essa tarefa para ser entregue pós-aula. Tudo bem? Tá aí, gente. O próximo assunto a ser tratado por nós é a apresentação também muito simples sobre as características das fontes, os nossos elementos ativos nos circuitos. Infelizmente, no caso das fontes, não é possível definir uma relação entre a sua tensão e a sua corrente. Já começando a detalhar um pouco o que veremos na sequência, quando a gente tiver uma fonte de tensão, somente será conhecida essa tensão fornecida por ela. Mas a corrente, por sua vez, só vai poder ser determinada quando o restante do circuito for também analisado. De forma semelhante, as fontes de corrente trarão as suas correntes fornecidas nos enunciados, muito bem informadas para a gente, porém as tensões a gente só vai saber depois que analisar o resto do circuito. Dentro da classe das fontes independentes, acho que não preciso explicar muito os motivos desse nome, né? A gente tem aqui, quando essa fonte independente for uma fonte de tensão, além do que foi falado no slide anterior, de que a corrente não é conhecida enquanto não for feita uma análise completa do circuito, eu apresento aqui nesse slide os símbolos mais comuns que podem aparecer nos circuitos para fonte de valores constantes ou contínuos, né? Ou também para as fontes de sinais alternados. Primeiro, as de valores constantes ou contínuos aqui do lado esquerdo e depois as de valores alternados aqui do lado direito. Além desses símbolos, pode aparecer também um outro que é uma mistura dos dois, na verdade. A gente vai ter um círculo parecendo que é uma fonte de sinal alternado, porém ali dentro, no lugar da senoide, teríamos os símbolos mais e menos, nos mostrando a polaridade, o sentido em que a diferença de potencial aumenta nessa fonte. Mesmo quando esses sinais não estiverem presentes, a gente precisa saber que o terminal da fonte que possui o maior traço é também aquele que possui o maior potencial. Por outro lado, consequentemente, o menor traço indica o lado de menor potencial. Nas fontes de corrente independentes, o símbolo mais encontrado vai ser esse aqui do slide, onde é sempre bom enfatizar que a seta indica o sentido convencional da corrente. O que é isso? Segue esse nosso canal do YouTube e procura o vídeo dos conceitos fundamentais, né, companheiro? Isso aí foi tudo discutido lá. O outro conjunto de fontes é o das fontes que não são independentes, ou seja, elas são dependentes e também podem ser chamadas de fontes controladas ou até fontes vinculadas, tudo bem? Podem ser citadas essas 4 subclasses, conforme está aí no slide, e eu apresento um exemplo de um pequeno circuito
onde existe uma fonte de tensão independente, 24 volts, aqui do lado esquerdo, mas também uma outra fonte que eu sei que é de tensão em função da representação dos sinais mais e menos lá dentro, só que é uma fonte de tensão que vai ter o seu valor definido pela corrente I, que está aqui em cima. Então, essa fonte vai soltar 5 vezes I volts de tensão nesse sentido crescente de baixo para cima. Bom, poderão aparecer também algumas situações de associações dessas fontes em alguns circuitos. Quando essa associação for de fontes de tensão em série, basta que a gente considere a polaridade de cada uma dessas fontes, como está colocado aí no slide, e fazemos ou a soma ou a subtração dos seus valores para encontrar uma fonte equivalente. E aqui eu deixo dois exemplos. Um primeiro com duas fontes de 1,5 dando 3 volts e depois meia dúzia de fontes de 2,1 dando 12,6 como resultante. Quando as fontes de tensão forem conectadas em paralelo, aqui para nós vai ser necessário que todas tenham o mesmo valor, hein, gente? Inclusive obedecendo a mesma polaridade para que aquele conceito de conexão em paralelo, a mesma tensão, seja obedecido, senão a gente fura aquele conceito lá. E de forma muito parecida, as fontes de corrente associadas em paralelo vão ter que ter essa consideração do sentido das correntes para a gente saber se soma ou subtrai, como está aí no slide. E para serem conectadas em série, precisam ter os seus valores idênticos. Vamos para alguns exercícios ou alguns exemplos, sendo que nesse primeiro eu vou gastar um tempinho para explicar um negocinho para vocês. Olha aqui, ó. Não vou nem pôr a figura dada que está falado ali ainda. Está pedindo para determinar as tensões EAB, ECA, ECD e EDB. Bom, o conceito de tensão é diferença de potencial entre dois pontos. Então, quando a gente fala EAB, a gente está querendo dizer que existem dois pontos, um é o ponto A, outro é o ponto B, e eu quero a diferença de potencial entre eles. Nessa representação, EAB, o enunciado está nos mostrando que a tensão, a seta da tensão, tem que estar apontada para o ponto A, ou seja, eu estou assumindo que o ponto A tem o maior potencial entre esses dois. O A é o maior, o B é o menor desses dois aí. Isso sempre, essa convenção sempre vai ter que ser obedecida com muito cuidado, hein, gente? Então, quando eu tenho EAB, como está ali, é como se eu pegasse o maior potencial e subtraísse o menor. Eu quero a diferença dos potenciais. Por exemplo, se o A vale 10, o B vale 8, 2 volts é o EAB. Se o A vale 10, o B vale 15, eu tenho menos 5 volts nessa mesma tensão EAB. Agora sim, com a figura colocada e também indicada a posição dessa tensão EAB, que a gente precisa calcular nesse primeiro momento, eu vou usar a informação dessa fonte que está colocada aqui, que tem como terminais os pontos B e A, exatamente os mesmos pontos que eu quero calcular a diferença de potencial, e pelo que eu acabei de mostrar 2 slides atrás, quando eu não tenho os sinais de mais e menos, o lado do maior traço é o de maior potencial, o do menor traço é o de menor potencial. Aqui então a fonte está nos dizendo que a tensão, o potencial nesse circuito cresce de 4 volts nesse sentido. O terminal de cima tem 4 volts a mais do que o terminal de baixo. Se eu fazendo então aquele cálculo do EAB, fazendo o potencial de A menos o de A tem 4 volts a mais. O lado A, o ponto A tem 4 volts a mais que o B. Portanto, nosso EAB é igual aos próprios 4 volts da fonte. Beleza? Depois eu venho com ECA. Olha só que bacana. ECA, então eu preciso começar lá no ponto A e vir correndo em direção ao ponto C para ver como essa diferença de potencial
cresce de A para C. Se efetivamente crescer, meu resultado vai ser positivo, se não, ele é negativo, né? Eu estou assumindo que o C é o meu ponto de maior potencial nesse caso. Então, se eu saio lá do ponto A, vamos pegar uma caneta de outra cor para não confundir aqui. Sair do ponto A, andando nesse sentido, opa, reduzir 4 volts. Então, eu anoto aqui, ó, eu tive uma perda de 4 volts. Continuo andando. Nesse ponto, entre os pontos B e E, existe um aumento de 8 volts. Opa, aumentou 8 volts, hein? Depois, para chegar no C, eu preciso descer a partir do E ali. Descendo, eu tenho um aumento de 3 e tenho uma queda de 5, porque a fonte está indicando que tem 5 para cima, né? Então, mais 3, menos 5 volts. 8 mais 3 dá 11, 4 com 5, 9, 11 positivos, 9 negativos, eu tenho mais 2 volts aqui. Fazendo do mesmo jeito para as outras duas. Então, AB já foi, CA já foi, agora CD. CD, eu preciso partir do ponto D e vir em direção a C, né? Então, CD, eu vou ter aqui um crescimento de 1, crescimento de 7, então deu 1 positivo, 7 positivo, e de novo, cresço 3 e caio 5, cresço 3 e caio 5. Certo? 1 mais 7, 8, com 3, 11, menos 5, 6 volts. É esse resultado aí. Então, fica faltando o dB para a gente terminar. E no dB, parto do B e venho em direção a C. Vamos pegar outra caneta, só para ficar mais colorido, mais bonito. O B é o menor potencial, subiu 8 volts. Diminuiu 7 e diminuiu 1. Olha que interessante, 8 menos 7 menos 1, 0 volts, quer dizer que esse ponto B está exatamente no mesmo potencial do ponto D, dá até para falar que eletricamente são o mesmo ponto. Curioso isso, né? Fechado esse exemplo, vamos lá para uma última consideração sobre as fontes, gente, que é o modelo real, um pouco mais real das fontes, não é só aquilo que estava nos slides anteriores, não. Normalmente a gente tem uma resistência interna nessas fontes, que vai estar em série com a fonte de tensão, se esse for o caso. Olha lá, ó. Eu tinha a fonte VS, né, colocada aqui do lado esquerdo. Cadê minha caneta? Colocada aqui do lado esquerdo, nossa tensão VS, também com uma resistência RS em série com a tensão. Esses são os dois terminais da minha tensão no seu modelo real, entre aspas, ali. Nesses dois terminais é que eu vou ligar a carga dessa minha fonte, nesse caso, uma resistência R como sendo a carga dela, fazendo circular a corrente I. Quando eu tenho uma fonte de corrente, eu vou ter essa resistência em paralelo com a minha fonte de corrente. Então tá lá, fonte IS, em paralelo eu tenho uma resistência RS, ali está com a condutância representada, mas pode ser a resistência ou a condutância, tanto faz, né? Vamos até substituir aqui. R da fonte, R da carga da nossa fonte de corrente no seu modelo um pouco mais real, com uma resistência em paralelo. Olha lá, a carga do mesmo jeito. Aí, fica um exemplo aqui para a gente trabalhar, que eu tenho um caso de uma bateria de 6 volts, quando ela está em circuito aberto. O enunciado nos mostra isso, né? Então vamos construindo esse enunciado aos pouquinhos. Então está aqui um circuito aberto do nosso lado esquerdo, que eu conheço 6 volts como sendo a tensão nesse circuito aberto. E aí a bateria, no modelo um pouco mais real, eu estou medindo do lado de fora da bateria, lá nos terminais externos dela. Na sequência, eu sei também que ela gera 5,4 volts
quando vai alimentar uma carga que solicita 6 amperes. Qual é a resistência interna dessa bateria? Olha que exemplo bacana para trabalhar com um modelo real, ou um pouco mais real, dessa bateria aí. O que a gente tem de informação então? 6 volts no circuito aberto, 5,4 quando entrou uma carga nessa nossa resistência, nessa fonte, né? Entrou uma resistência como carga dessa fonte, dessa bateria, fazendo com que ela puxe 6 amperes. Era isso, né? Qual é a resistência interna é a pergunta. Olha o que nós vamos fazer, pessoal. Voltando aqui na primeira informação. Circuito aberto. Eu tenho 6 volts do lado de fora. No circuito aberto, 6 volts do lado de fora, não circula corrente, eu não tenho queda de tensão na resistência. 6 volts de fora são os mesmos 6 volts de valor daquela fontezinha interna da bateria. Essa é uma conclusão importantíssima quando a gente vem para o segundo esquema que a gente havia feito, que a bateria não mudou do primeiro para o segundo esquema, então eu tenho os mesmos 6 volts de valor daquela fontezinha interna. E aí, ó que tranquilidade, 6 volts do lado de dentro, 5,4 do lado de fora. Nós vamos, daqui a pouco, no próximo capítulo, nós vamos ver a lei de Kirchhoff, que vai nos mostrar, vai nos provar, definir um procedimento para chegar na análise das tensões nesse circuitinho. Mas espera aí, se eu tenho 6 do lado de fora, 5,4 do lado de dentro, a diferença só pode estar no meio do caminho, que é a resistência, né? 0,6 volts foi perdido nessa resistência interna. E se eu sei que a corrente vale 6 amperes circulando nesse circuito aí, lei de Ohm, 0,6 volts por 6 amperes, 0,1 ohms de resistência interna dessa fonte. Agora sim, gente, de forma muito parecida, eu deixo esses 3 exercícios para o treinamento de vocês. Não sei se ele vai ser os exercícios para tarefa, se não vai ser, mas lá no SIGA vocês vão ficar sabendo, beleza? Agora sim, com finalzinho das resistências e esse vídeo de fontes, a gente encerra esses assuntos que dá para a gente trabalhar em conjunto, porque ficou faltando só um restinho de resistência, né? Vamos tentar, no nosso encontro síncrono, brincar com mais alguns exemplos, com aquelas ideias de dinâmica que eu tenho para a gente fazer. Alguém faz, outro dá palpite. Vamos ver como é que a gente trabalha na quinta-feira, tá joia? Um abraço para todas, para todos e até a próxima.